Pessoal, que dia caótico que nós tivemos hoje. Aconteceu de tudo. Bolsonaro, de fato, colocou o nosso país no caos. A começar o dia com o resultado do PIB no trimestre, uma queda de 0,1%, mostrando que o Brasil está em recessão técnica porque o PIB no segundo trimestre também teve queda. Mais tarde no dia, nós tivemos a aprovação no Senado da PEC dos precatórios, ou a PEC do calote. Portanto, o governo brasileiro está autorizado a dar uma pedalada fiscal, a descumprir as suas metas fiscais e descumprir decisões do judiciário. Então nós tivemos um dia com o governo dando uma pedalada fiscal entre aspas e um resultado da economia mostrando recessão técnica. Mas apesar de tudo isso, houve um crescimento na bolsa de valores. Ou seja, nesse dia de caos o mercado reagiu bem, tendo uma valorização de 3% na bolsa. Que coisa mais confusa! Mas apesar de toda essa confusão e de todo esse caos, nós temos também uma notícia positiva para dar nesse dia. E como está muito confuso, vem comigo que eu vou explicar tintim por tintim para vocês, mas antes eu peço, claro, o seu like. Clique no botão de gostei e ative as notificações e também se inscreva no canal, venha fazer parte dessa nossa grande comunidade de reflexão. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou mencionar sobre a queda do PIB. Esse foi um vídeo de hoje à tarde, eu vou colocar o link aqui na descrição para que você possa lá e conferir essa notícia. Então vamos falar primeiro sobre a PEC dos precatórios, depois falaremos do motivo do mercado ter reagido bem, apesar do calote, e também para finalizar a notícia positiva que nós tivemos no dia de hoje. Mas vamos começar com essa aprovação da PEC do precatório no Senado. O texto do Senado é um texto bem diferente do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Isso precisa ficar muito claro, porque o governo sabia que o texto da Câmara dos Deputados não seria aprovado no Senado. Então houve uma negociação muito forte dos governistas, principalmente do Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, para que o texto fosse alterado, para conseguir os votos necessários para que ele fosse aprovado. E de fato ele conseguiu, inclusive com votos da oposição. O PT votou em peso, todos os senadores do PT votaram para a aprovação do texto. E assim outros deputados ditos de oposição também, ou senadores ditos de oposição, votaram a favor do texto. Quem votou contra? O senador Fabiano Contarato votou contra, os senadores do PDT votaram contra depois de todo o desgaste que ocorreu na aprovação da PEC na Câmara dos Deputados, e o senador Renan Calheiros também votou contra o texto da PEC dos precatórios, tá bom? Mas é um texto bem diferente daquele que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. E eu trago para vocês algumas dessas mudanças sobre a PEC dos precatórios. Só que eu sei que muitas pessoas vão começar a falar a respeito do Auxílio Brasil, tá? Vamos falar sobre o Auxílio Brasil, que era para se encerrar em 2022, no final do ano eleitoral, mas agora ele é permanente e essa é a boa notícia, mas vamos falar no final do vídeo, tá bom? Vamos começar pelo prazo, né, que vai ter que se pagar os precatórios. Pelo texto aprovado na Câmara dos Deputados, o governo pagaria até 2036 esse calote. Agora está reduzido para 2026, o governo vai ter que pagar todo esse valor dos precatórios que serão rolados. É claro que isso abre uma brecha muito ruim, porque se o governo está dando um calote agora, abre a possibilidade de darem outros calotes no futuro. E é muito possível que em 2026 a gente não tenha dinheiro para pagar isso e essa dívida seja rolada mais para frente também. Nós já abrimos uma jurisprudência agora, abrimos um precedente, então é muito possível que isso acabe se repetindo, trazendo uma questão, um ponto muito negativo, uma insegurança jurídica para o nosso país. Essa foi uma das mudanças. Outra mudança que aconteceu, deixa eu até anotar aqui, tá? A respeito do teto de gastos, tá? Isso é muito importante. Uma das grandes discussões que aconteceram na Câmara dos Deputados foi que o valor dos precatórios, uma parte desse valor, seria utilizado para pagar o Auxílio Brasil. E a outra parte seria colocada nas emendas paralelas, nas emendas do relator. Agora isso não vai mais poder acontecer. Todo o valor dos precatórios tem que ser destinado para a assistência social, para programas, para projetos sociais. Então isso é uma alteração muito benéfica do texto. E agora o que vai acontecer? O teto de gastos ele vai ser alterado a todo ano, então vai ser reajustado sempre a cada ano.
E essas alterações no teto de gastos, esse espaço que vai ter, ele tem que ser totalmente direcionado para o pagamento do auxílio emergencial ou para o pagamento do Auxílio Brasil e programas sociais. Como assim? Vamos supor que o Brasil tenha um teto ali de 100 bilhões, vamos supor. E aí no ano seguinte, esse teto vai ser reajustado para 101 bilhões. Esse 1 bilhão a mais, ele vai ter que ser utilizado para programas sociais. Então essa é uma vitória do Senado perante o texto da Câmara. Então todo esse valor precisa ser destinado para programas sociais. Não pode mais ser destinado para renda, orçamento paralelo, emendas do relator, essas coisas. Então essa também é uma vitória do texto. Outra negociação que foi feita com o governo. Segundo o texto aprovado em primeiro momento do Auxílio Brasil, apenas 17 milhões de famílias, de pessoas receberiam esse auxílio. Agora, com o texto aprovado pelo Senado do Auxílio Brasil, essa quantidade, esse contingente populacional passa de 17 para 20 milhões. Então 3 milhões de pessoas a mais vão receber o auxílio, o que é muito positivo. E o mercado reagiu de modo positivo ao texto aprovado pela PEC dos precatórios. E por quê? Porque se o texto não fosse aprovado, o governo Bolsonaro, para pagar o Auxílio Brasil, ele poderia decretar estado de calamidade, porque nós temos espaço para esse decreto. Nós temos, por exemplo, a pandemia, com a nova variante, nós temos um momento de inflação, ou momento de recessão técnica, então o governo teria condições de decretar estado de calamidade e gastar ao seu bel prazer. Com a PEC dos precatórios, pelo menos agora os mercados sabem como que o governo vai gastar, sabem que pontos serão alterados, e isso causou uma sensação de segurança jurídica e por conta disso, já que não vai haver estado de calamidade, ou o Bolsonaro não vai decretar o estado de calamidade porque era o plano B para pagar o Auxílio Brasil, os mercados subiram. E para finalizar o vídeo, nós temos uma notícia positiva, que é agora o Auxílio Brasil sendo colocado na Constituição como um programa de renda mínima. E isso é muito importante. Era um programa que o Eduardo Suplicy já estava trabalhando há muitos anos e é super importante que o país tenha esse programa de renda mínima. E agora nós temos esse programa. E isso é fundamental e nós precisamos batalhar para que seja de fato implementado. E o que é um programa de renda mínima? Um programa de renda mínima é uma renda, como o próprio nome diz, uma renda mínima que cada cidadão em determinadas condições receberá, ou seja, os R$ 400. E por que isso é importante? Porque o capitalismo que nós temos hoje, pessoal, ele é um capitalismo muito diferente daquele capitalismo produtivo dos anos 70. Hoje o capitalismo ele é financeiro. As empresas elas obtêm os seus rendimentos, elas aumentam o seu capital justamente com a financeirização. Tanto é que até o Burger King está querendo se financiarizar, está querendo virar banco. E ao virar banco, você tem o aumento do seu capital pelas oscilações da Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores, ela não possui um lastro na produção, como nós vimos hoje. Ora, nós tivemos duas notícias negativas, a aprovação da PEC dos precatórios, ou seja, o governo institucionaliza o calote, e também uma recessão técnica. E mesmo assim, a Bolsa subiu. Estranho, né? Por quê? Porque você não está mais lastreado os crescimentos do capitalismo na produção. Então se você não tem produção, você escanteia a população. Você escanteia as pessoas. O capitalismo ele joga as pessoas para a margem. Porque sem a produção você não precisa de pessoas, de trabalhadores para produzir e nem de consumidores para comprar os produtos, para aumentar assim o tamanho do capital. Você simplesmente com notícias positivas aumenta o tamanho. Então no capitalismo financeiro, a população, as pessoas, elas estão marginalizadas do capital. E isso é muito ruim. Por isso que nós precisamos desse programa de renda mínima. Porque o programa de renda mínima ele serve como um respiro para a população mais carente. Pense naquela pessoa, naquele rapaz que você viu pedindo dinheiro no semáforo hoje. Como que aquele cidadão vai conseguir buscar emprego? Não tem como. Ele não consegue buscar emprego. Porque se ele sair do semáforo, ele simplesmente não consegue a quirelinha, as migalhas por mês, por dia, para poder levar a comida para casa dele. E nós estamos passando por um momento de insegurança alimentar, de miséria muito grande. Então, com o Auxílio Brasil, essa população mais vulnerável, ela consegue ter um respiro. Ela pode ficar um dia sem ir ao semáforo para buscar um emprego, para tentar um emprego formal, para tentar um salário digno, para ter um pouco mais de dignidade. Então, o Auxílio Brasil ou a renda mínima é um respiro que a população mais carente possui. E é uma forma que o governo tem de injetar dinheiro na economia para aumentar o consumo, tentando dessa forma fazer com que aumente também
os empregos. Então nós temos aí uma notícia positiva nesse mar caótico que nós tivemos no dia de hoje, que é agora o Auxílio Brasil, ou melhor dizendo, um programa de renda básica, renda cidadã ou renda mínima constitucionalizado. E isso é muito positivo para o futuro do país. Que caos que nós tivemos hoje. Muitas notícias negativas, mercado reagindo positivamente a isso, mas no final uma notícia positiva aí no final de tudo isso, que é o programa da renda mínima universal. Espero que você tenha entendido, eu espero que eu tenha conseguido desatar esse nó na sua cabeça, porque de fato foi muito complicado, é muito complexo entender tudo isso, e você pode aqui no link na descrição ver o meu vídeo falando sobre a recessão técnica que nós estamos passando hoje no Brasil. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.